Olá, tudo bem? Esse é o segundo vídeo de uma série em que eu faço uma análise crítica dos princípios básicos do Espiritismo. O primeiro princípio básico da doutrina é a existência de Deus. No vídeo anterior, eu analisei as questões de 1 a 3 do Livro dos Espíritos. Nesse vídeo, eu vou tratar do subtítulo Provas da Existência de Deus. São as questões de 4 a 9 do Livro dos Espíritos. Antes, um aviso. Se você é espírita e está contente com o seu conjunto de crenças, se você está feliz com a sua vida, esse trabalho talvez não seja para você. Mesmo que você ache que não, as suas crenças podem ser abaladas ou pelo menos você pode se sentir mal com a abordagem que eu vou adotar nesta série, pelo menos nesse vídeo. E outro aviso, os argumentos utilizados por mim nesse vídeo não são necessariamente o meu posicionamento. Eu elenco argumentos possíveis para demonstrar falhas na construção da doutrina. Vamos lá, questão número 4 do Livro dos Espíritos. Pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para o materialista, que não é o meu caso, esse argumento não convence. Se todo efeito tem uma causa, Deus também deve ter uma causa. Alegar simplesmente que Deus é o Criador incriado não ajuda muito. Não há como fugir do paradoxo. Uma regra é estabelecida para provar a existência de Deus. Esta regra é: não há efeito sem causa. Mas para provar que existe Deus, abre-se imediatamente uma exceção na regra, defendendo a ideia de uma causa primordial, uma causa não causada, que nós chamamos de Deus. O axioma não há efeito sem causa só é defendido como prova da existência de Deus por falta de argumento melhor. O que é certo é que nós não sabemos nada sobre a nossa origem, e a busca por uma causa primordial ou pela origem de tudo nunca irá nos levar a lugar algum. Nós estamos na mente. A busca por respostas é uma necessidade da mente. Nós vivemos em um mundo material. Por vivermos em um mundo material, nós raciocinamos em termos materiais. Acontece que a mente não consegue lidar nem com a ideia de eternidade da matéria, ou seja, a mente não concebe a ideia de que a matéria não tenha início, não tenha tido início algum dia, e a mente também não consegue lidar com a geração da matéria. A mente não consegue conceber o princípio da matéria, o surgimento da matéria. Insistir nisso é se perder no caminho. Além da mente, nós constatamos que simplesmente somos, e todas essas discussões e tentativas de explicação se tornam vãs e ridículas. No vídeo anterior eu disse que causa e efeito é um conceito dependente do conceito de espaço e tempo. Além da mente, não há espaço e tempo, logo, não há causa e efeito além da mente. Alguém pode alegar que causa e efeito não está necessariamente vinculado ao fator tempo, porque ambos podem ocorrer simultaneamente. Por exemplo, ao me sentar, eu estou sentado, ao me sentar para gravar esse vídeo, minhas pernas se dobraram e formaram um colo. O colo que se formou entre minha cintura e meus joelhos é efeito do ato de me sentar. Esses dois atos, eles ocorreram concomitantemente, simultaneamente, ou seja, não há o tempo 1, em que eu me sentei, e o tempo 2, em que um colo se formou no espaço entre a minha cintura e os meus joelhos. Esse argumento pode ser usado por algum defensor afoito dos argumentos tradicionais carcomidos. Mas esse argumento é um sofisma,
Mesmo que não haja tempo 1 e 2, há o fator tempo envolvido. Sempre que falarmos em eventos, haverá o fator tempo envolvido. Eu não sou ateu. Eu não sou ateu porque eu sei que existem muitas coisas além da matéria e sei que existe vida além da mente. Sei por experiência própria, não através da tradição ou da literatura. Embora essas experiências a que eu me refiro prescindam da ideia de Deus, ou seja, elas não dependem da ideia de Deus para acontecer ou para serem sentidas por mim, negar Deus seria, no mínimo, precipitado de minha parte. Embora eu deva dizer que há muito tempo que eu não comungo da ideia cristã tradicional de Deus. Até há pouco tempo, quando eu ainda era espírita, eu costumava descrever Deus como o grande conjunto de leis que nos rege. Esse conceito foi muito útil e foi satisfatório para mim, mas não é mais. Em primeiro lugar, porque as leis que nós percebemos são leis da mente. Além da mente, essas leis não fazem sentido. Em segundo lugar, porque, mesmo que a concepção de Deus como o grande conjunto de leis que nos rege, mesmo que isso seja uma concepção satisfatória em termos práticos, ela não resolve a questão de origem. Se Deus é a lei, quem criou a lei? Deus é o ser, não um ser, mas o ser, o ato de ser, o verbo ser. Deus é a vida. Talvez um dia você ache isso muito, mas muito simples e inacreditavelmente verdadeiro. No próximo vídeo nós vamos ver sobre os atributos de Deus, mas eu devo dizer desde já que Deus não é bom, nem mal. Deus simplesmente é. As qualidades positivas ou negativas são concepções da mente. Elas são relativas e elas dependem do tipo de experimentação vivenciada pelo próprio Deus fragmentado em infinitas manifestações. Vamos ver o comentário de Kardec a essa questão número 4. Para crer-se em Deus, basta silêncio olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. É a mente que necessita de causas para tudo. A mente viciou em procurar causas e explicações para tudo, e isso afetou a nossa maneira de perceber as coisas. A sugestão de Kardec para se crer em Deus poderia ser resumida assim: Deus é aquilo que me falta para compreender o que eu não compreendo. A minha filha Sofia já me perguntava aos 6 anos de idade: quem fez Deus? Sim, pois, se foi Deus que fez tudo, alguém deve ter feito Deus. Essas questões eram tratadas pelos povos antigos com muito mais graça, muito mais beleza. Eles prestavam culto aos rios, ao mar, às matas, ao sol, à lua, às montanhas e viviam integrados à natureza. Sem separar o homem da natureza, sem fazer do homem um ser à parte da natureza, não há por que criar um Deus antropomórfico e jogar toda a responsabilidade em cima dele. É evidente que olhamos para a natureza e nos questionamos. Mas não é na relação causa-efeito que nós vamos encontrar respostas. Eu vejo muito mais sentido hoje em ver tudo como possibilidades de manifestação do ser. Apenas isso. Uma árvore, um animal, um fungo, uma pedra, tudo são manifestações do ser. Não dê nome a isso. Ou dê, se quiser. Mas é por sua conta e risco. Nós não precisamos seguir sistemas prontos e acabados. Nós não precisamos acreditar em sistemas concebidos por outras pessoas. Não precisamos
enquadrar as nossas concepções particulares dentro de sistemas vigentes. Eu não estou baseado em nenhum livro, em nenhum autor, em nenhuma filosofia, em nenhuma ciência, em nenhuma religião. Eu tenho as minhas percepções e elas são melhores para mim do que qualquer opinião alheia. Questão número 5. Pergunta: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Resposta: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio não há efeito sem causa. Questão número 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Resposta: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? E aí vem o comentário de Kardec. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. O que Kardec expõe aqui é parcialmente verdadeiro. Seria uma temeridade tratar de um tema como esse de forma exclusivista. Quando Kardec se refere à existência de Deus, esse Deus, embora designado como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, esse Deus tem valores cristãos, além, é claro, de ser um. E nós sabemos que muitos povos antigos eram politeístas, e nem todos esses povos tinham uma entidade suprema, uma entidade acima das demais. Além disso, nós temos que considerar que, mesmo remotamente, quase todos os povos tiveram contato, em algum ponto da sua trajetória, com outros povos. Assim, não é difícil concluir que ideias a respeito da criação foram disseminadas entre os povos ao longo do tempo. Se tivermos acesso a um povo que não tenha tido nenhum contato cultural prolongado com outros povos, a ideia de Deus, ou mesmo a ideia de criacionismo, talvez não seja sequer cogitada. Nós temos no Brasil o exemplo dos pirahãs, em cujo idioma não há sequer o tempo passado ou futuro. Trata-se, portanto, de um povo sem mitos, um povo sem qualquer ideia de criação ou divindade. E além disso, nós temos que considerar também as antigas religiões, como o budismo, que prescindem da ideia de Deus. Deus simplesmente não é considerado pelo budismo. Não se trata, portanto, de sentimento instintivo, como diz Kardec. E o sentimento da existência de um ser supremo está longe de ser universal, como diz Kardec. A ideia de Deus é concebida pelo homem através do raciocínio e do sentimento. Mas isso não é instintivo ou inato. Isso é aprendido. Se nós observarmos com atenção esse último diálogo, nós percebemos que os interlocutores, Kardec e os supostos espíritos, não dominam o assunto de que tratam. Kardec, por tudo aquilo que ele falou depreciativamente, já abordei isso em alguns vídeos anteriores, tudo aquilo que ele falou depreciativamente, principalmente nas edições da Revista Espírita, a respeito dos negros, dos índios, dos chineses e outros, ele deixa claro que só o que ele conhecia era o europeu seu contemporâneo. O que ele sabia dos outros povos era através de relatos de pessoas como ele, pessoas que pensavam como ele, europeus seus contemporâneos, que consideravam outros povos como povos inferiores. Quanto aos supostos espíritos, eu já deixei claro, nos vídeos em que eu tratei de Kardec, que eu não acredito que tenha havido nenhuma comunicação de espírito.
entre outros motivos, porque não há absolutamente nenhum assunto abordado na doutrina que não fosse do conhecimento da elite intelectual da época e dos espiritualistas da época. O suposto espírito que responde a Kardec se refere a outros povos como selvagens. Ele não sabe ou não considera que esses povos tinham suas crenças e sua cultura e que todos os membros da sua sociedade comungavam obrigatoriamente da mesma cultura e que as culturas dos povos limítrofes geograficamente, ou seja, dos povos vizinhos, essa cultura não era estanque, havia influência de um povo a outro. Assim, é muito fácil perguntar a vários membros de uma mesma sociedade a respeito das suas crenças. Evidentemente, todos dentro de uma sociedade acreditavam nas mesmas coisas, mas isso se dava através da cultura. Nós não estamos tratando aqui de sentimentos instintivos. Hoje as coisas já são bem diferentes. Hoje nós vivemos num território, vamos pegar como exemplo o Brasil, num território que abrange inúmeras culturas diferentes. Se você perguntar a pequenos grupos de jovens, nos mais diversos pontos do país, a respeito das suas crenças, incluindo a crença em Deus, as respostas serão as mais diversas. Nós encontraremos, inclusive, aqueles cuja única referência de Deus que conhecem é nos nomes de algumas igrejas, né? Tem bastante igrejas no Brasil com o nome de Deus ali. E eu devo chamar a atenção aqui para um equívoco cometido por Kardec e os seus espíritos. Eles defendem a ideia de que Deus existe. Se temos em mente que Deus é eterno, não podemos dizer que ele existe. O verbo existir, do latim existere, é formado pelo prefixo ex, significando movimento para fora, mais o verbo sistere, que pode ser traduzido como deter-se, parar, ficar de pé. Existir é vir para fora, emergir, sair de, provir de, manifestar-se. Isso é existir. Se Deus é eterno, ele não existe, ele é. Nós, como manifestações de Deus, existimos. Deus simplesmente é. E se nós provimos de Deus, seja lá o que for Deus, nós somos Deus. Nós somos diferentes manifestações de Deus. Eu prefiro dizer hoje, por isso estar mais próximo da minha realidade, que nós somos diferentes manifestações da mente. Eu não acredito hoje em um Deus que não seja o eu sou. E o eu sou está dentro de nós. Logo, não há Deus fora de nós. Lembrando que dentro e fora também são conceitos da mente. Questão número 7. Pergunta: poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Resposta: mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Comentário de Kardec: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. Quem disse que a matéria é um efeito e não uma causa? Por que não se pode encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Porque essas propriedades íntimas também devem ter uma causa, certo? Mas por que esse argumento não vale para Deus? Por que a ideia de Deus é uma exceção à regra? Se Deus não teve causa, se Deus é eterno, por que as propriedades íntimas da matéria também não poderiam ser eternas e, assim como dizem de Deus, não causadas? Preste atenção que eu não estou de modo algum defendendo que a matéria seja eterna. Nada disso. Eu estou apenas demonstrando que o argumento kardeciano é seletivo. Ele só é válido em relação a Deus. Por quê?
Simples, porque Kardec acredita em Deus e Kardec parte do princípio de que Deus é eterno. O meu pensamento é mais próximo de Kardec do que do pensamento dos materialistas, mas o fato é que o mesmo argumento que Kardec usa para defender a ideia de Deus poderia sim ser usado para defender as propriedades íntimas da matéria, como sendo a causa primeira de todas as coisas, ou para defender a eternidade do universo. Questão número 8. Pergunta: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? Resposta: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Comentário de Kardec: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Esse argumento é conhecido. É bastante antigo, ele é conhecido como argumento teleológico. Ele é usado desde Platão e Aristóteles. Mais recentemente, de um tempo para cá, a teoria do design inteligente também vem adotando esse mesmo tipo de argumentação. A comunidade científica não aceita essa teoria, não que isso queira dizer grande coisa, mas não aceita. Eu devo dizer que eu não sou cientista, não tenho pretensões de ciência e não acho que a ciência seja o único caminho para o conhecimento. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados. É o que diz Kardec. Mesmo reconhecendo a propriedade dos argumentos da seleção natural de Darwin, eu não posso deixar de concordar com Kardec. O conceito do Deus cristão não faz mais sentido para mim, mas o fenômeno vida é inegável. Deus é a vida, ou a vida é Deus. O fenômeno vida faz com que todos os seres se esforcem para viver, se esforcem para permanecer. Uma árvore cai, em pouco tempo seus galhos já formaram um novo sentido, tomam um novo sentido em direção ao céu. Você levanta uma pedra e descobre embaixo da pedra um monte de vidas, fungos, plantas e insetos que desafiaram a aparente má condição daquele lugar e deram prosseguimento à vida. Uma pessoa está no hospital em estado terminal e se agarra com todas as forças ao fio que prende essa pessoa à vida. Durante muito tempo, eu comunguei com aquela ideia de Roden, o filósofo Berto Roden, de um Deus ao mesmo tempo transcendente e imanente. O Deus imanifestado, que apenas é, e o Deus manifestado, que é você, que sou eu, que é cada um de nós. Mas cada vez mais eu sinto que essas divisões são ilusórias. É a mente que tem necessidade de catalogar tudo, de compartimentar tudo, de separar e empacotar tudo. Nas profundezas do nosso ser está o eu sou, a nossa natureza última. Não acho que seja oportuno ir além disso. Questão número 9. Pergunta: em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Resposta: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. E aí vem o comentário de Kardec. Do poder de uma inteligência se julga
pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. O suposto espírito que responde à pergunta afirma que é o orgulho que gera a incredulidade. Eu li esse livro pela primeira vez aos 21 anos de idade. Eu aceitei essa explicação sem questionar. Depois, nas outras vezes que eu li, e em todas as vezes em que eu estudei e ministrei estudos com esse livro, eu tinha essa explicação como uma coisa certa, uma coisa indiscutível, porque eu realmente comprei a ideia de que o grande problema da humanidade é o orgulho. Hoje eu vejo claramente que nenhum dos ateus que eu conheço, nenhum deles é ateu por motivo de orgulho. A ideia de Deus que nós conhecemos é a ideia do Deus cristão. E a ideia do Deus cristão é uma questão de crença, apenas isso. Dependendo do tipo de experiência que a pessoa teve na sua vida, a ideia do Deus cristão não vai fazer o menor sentido para essa pessoa. Então, diferentemente do que disse o suposto espírito, não é o orgulho que gera a incredulidade. O que gera a incredulidade é, em primeiro lugar, o tipo de experiências que a pessoa viveu, a maneira como ela passou a sua vida. E, em segundo lugar, a capacidade de questionar. Alguém pode alegar que a incredulidade decorre da maneira equivocada com que nós concebemos Deus. Eu concordo. Mas o suposto espírito que respondeu essa pergunta de Kardec não ajuda muito para mudar esse quadro. Ele acha que quem não acredita em Deus é simplesmente porque é um orgulhoso e arremata com essa pérola de bom senso ectoplasmático. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Em primeiro lugar, não se trata de nenhum pobre ser. Não é o fato de conceber uma ideia, no caso, a ideia de Deus. Não é o fato de conceber uma ideia que determina o caráter de uma pessoa. E em segundo lugar, que ameaçazinha ridícula. Kardec faz um esforço para passar uma ideia impessoal de Deus e o Espírito apela para o conhecido Senhor dos Exércitos da Bíblia, que está disposto a abater pessoas incrédulas com um sopro. Morram, infiéis. No próximo vídeo nós vamos analisar o esforço de Kardec em elencar os atributos da divindade. São as questões de 10 a 13 do Livro dos Espíritos. Muita força e paz para você.